noite, graça e paz em nome de Jesus. Queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de estarmos mais uma vez na presença do Senhor para adorar e bendizer o nome do nosso poderoso Deus. Convido você para juntos lermos lá em Salmos 126, do 1 ao 6, nós leremos a palavra do Senhor. Salmos 126, do 1 ao 6, a palavra de Deus, ela diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? A palavra do Senhor ela é fiel e o Senhor é quem nos livra, o Senhor é quem restaura, o Senhor é quem nos traz do cativeiro, o Senhor é quem nos liberta. E nós vamos ter uma palavra de oração nesse momento. Convido você para que curva sua fonte, para que juntos possamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado, Senhor, porque nós podemos, Pai, engrandecer e podemos bendizer o Teu santo e poderoso nome, Pai. Que em nome de Jesus, nesta noite, Senhor, possamos, Pai, estar com o nosso coração voltado e com a nossa vida, Senhor, diante do Teu altar, para que o Senhor possa, Senhor, falar conosco através, Senhor, do cântico, através, Senhor, da oração, através da Tua palavra, Senhor. Que possamos, Pai, em nome de Jesus, ter o nosso coração quebrantado, nosso coração humilde na Tua presença, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Usa, Senhor, a cada momento, Pai, para que a palavra do Senhor chegue aos nossos corações. E, Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra alcance, Senhor, as pessoas que estão vendo esse vídeo agora, que a palavra do Senhor possa tocar nesses corações, que o Espírito Santo do Senhor possa tocar nessas vidas, meu Pai, e que haja, Senhor, renovo, que haja, Senhor, restauração, que haja, Senhor, avivamento nos nossos corações. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor, louvando a Deus com o hino ao Deus grandioso. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando percebo que na cruz maldita, por Teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor. Grandioso és Tu,
em resplendor e glória, Jesus abrir as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali: grandioso és tu, grandioso és tu. E então cantar eternamente ali: grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Amém. Aleluia. Muito bom poder louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Nesse momento, nós teremos uma oração de confissão, mas antes nós leremos a palavra do Senhor lá em Salmos 32, o versículo de número 5. Salmos 32, 5. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Teremos agora alguns momentos de oração, de confissão de pecados ao nosso Deus. Coloque sua Bíblia na presença do Senhor. Vamos orar aí. Senhor Deus, amado eterno Pai, nós queremos nesta hora, Senhor, nos achegar a Ti, ó Pai, e em nome de Jesus, Deus, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados. Nós queremos, Pai, pedir ao Senhor perdão, Deus, pelas nossas transgressões. Perdoa-nos, ó Deus, por muitas vezes nós fazermos, ó Pai, aquilo que não é da vontade do Senhor, aquilo que não agrada o Senhor, para fazer a nossa vontade, a vontade do nosso eu, Pai. Nós pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia, ó Deus, confiar no Senhor, a cada dia, ó Pai, crer no Senhor, obedecer ao Senhor, ó Pai, e a cada dia mais estarmos em comunhão com o Senhor, ó Deus. Nós queremos Te louvar e Te engrandecer nesta hora, porque o Senhor é Deus, o Senhor, Pai, nos amou, o Senhor, ó Pai, nos escolheu, o Senhor nos chamou pelo nosso nome, e o Senhor enviou o Teu Filho, Jesus Cristo, a esse mundo, Teu Filho, Teu único e verdadeiro Filho, para morrer em nosso lugar. Ele pagou os nossos pecados, Jesus pagou os nossos pecados, derramou sangue precioso na cruz por nós, e por isso nós Te louvamos, nós Te exaltamos, porque o Senhor, Deus, é o nosso Deus, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa alegria, e em Ti está a nossa esperança, e em Ti está a nossa esperança, ó Deus. Por isso nós Te louvamos nesta hora, porque o Senhor é a nossa morada. Tu és o Deus Altíssimo, o Deus poderoso, o Deus santo e fiel, e as Tuas obras, Pai, são perfeitas, as Tuas obras, ó Pai, são maravilhosas, a Tua palavra é fiel, a Tua palavra, Deus, é santa, a Tua palavra, Pai, é alimento para a nossa alma. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Pai, tira do nosso coração aquilo, ó Pai, que nos faz, ó Deus, nos afastar de Ti. Tira do nosso coração, dos nossos pensamentos, da nossa alma, aquilo que nos faz, ó Deus, nos deixa, ó Pai, fazer com que o Senhor, ó Pai, fique, ó Deus, entristecido com as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajude, Senhor, a andar nos Teus caminhos. Nos ajude, ó Pai, a andar na luz, a sermos sal da terra, a sermos luz para este mundo, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, nós oramos, Pai, para que o Senhor desperte a Tua igreja, para que o Senhor, ó Deus, traga o avivamento, para que o Senhor traga o arrependimento ao coração da Tua igreja, para que o Teu povo se volte para Ti, para que o Teu povo se volte para a Tua palavra, para que o Teu povo, ó Pai, possa se arrepender verdadeiramente de seus pecados, para que possamos, ó Pai, cada dia mais, ó Deus,
nos achegar a Ti confiadamente, nos achegar ao trono de graça confiadamente, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti, Deus, para que, ó Pai, mesmo em tempos difíceis, ó Deus, mesmo em tempos, ó Pai, em que nós estamos vivendo, tempos, ó Pai, de tribulação, o nosso coração possa se alegrar no Senhor, o nosso coração possa, ó Deus, se esperançar no Senhor, Pai, a cada dia, que nós possamos ter fé em Ti, que o Senhor está no controle, que o Senhor é Deus e que o Teu nome, ó Pai, será exaltado acima, ó Deus, dessa pandemia. O Teu nome será exaltado acima de todas as coisas, porque Tu és Deus. O Senhor é Deus. O Senhor venceu a morte. O Senhor, ó Pai, é Deus. Por isso nós Te louvamos pelo perdão dos nossos pecados, pela salvação em Cristo, porque o Senhor, ó Pai, nos deu a esperança viva, a esperança da glória, Pai. E nós Te exaltamos nesta hora e queremos Te glorificar. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Tu és Deus. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. É muito bom poder estar na presença de Deus, nesse momento de luta que nós passamos, nesse momento de pandemia. Estamos aqui louvando e adorando o Senhor, e isso traz uma alegria para o nosso coração, isso traz esperança para nossas vidas. Vamos continuar lendo a palavra de Deus lá em Salmos 27. Vamos ler a palavra de Deus, Salmos 27. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comer a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifícios de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu fosses a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? Nós possamos realmente esperar em Deus, porque Ele é a nossa luz e Ele é a nossa salvação. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei. Estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Vamos dizer todos juntos: vem Jesus, Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. vamos continuar louvando, exaltando esse Deus, nosso Deus que está sentado no trono. A Ele seja a honra, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Nós vamos adorar esse Deus, vamos dizer: seja Ele a honra, seja Ele a glória, seja Ele o domínio. Vamos louvar o nosso Deus com esse cântico. Ao que está Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos,
glória seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Senhor. poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, só tu és, Senhor poderoso, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ainda vamos continuar adorando o Senhor, dizendo para Ele que o Senhor nunca nos deixou, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor, Ele lança fora o medo. O Senhor ainda está conosco, né? O Senhor ainda está ao nosso lado, por isso nós não temeremos. Amém? Vamos louvar ao Senhor, nunca me deixou. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou, o Senhor nunca me deixou. Não posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei.
vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Amém, aleluia. Vamos louvar o Senhor, agradecer a Ele com mais uma oração. Oh, obrigado, Senhor, porque o Senhor é esse Deus que nunca nos deixou. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é esse Deus, Pai, que mesmo quando andamos, Senhor, em meio ao vale, mesmo quando estamos andando no deserto ou no mar revolto, o Senhor está conosco, Pai. Obrigado porque o Senhor é esse Deus que em meio às tribulações, meio às pandemias, Senhor, que nós estamos vivendo, o Senhor está conosco. Aleluia. O Senhor nos ampara e o Senhor nunca nos deixa. Porque a Tua Palavra, Senhor, ela é fiel. E a Tua Palavra, Senhor, ela é ontem, ela é hoje, e ela é amanhã, e ela é para sempre. A Tua Palavra é eterna. E nós cremos nesta Palavra, Senhor. Nós cremos, meu Pai, porque o Senhor disse que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas. E nós cremos neste poder, nós cremos, Pai, no poder do Teu Espírito, nós cremos, Pai, no poder da Tua Palavra, no poder transformador do Senhor, porque o Senhor, Pai, trabalha, Senhor, conforme o Teu querer. Nós sabemos, meu Pai, que Tu ages, Senhor, conforme a Tua vontade, Pai, e o Senhor opera, Senhor, em nossos corações conforme o Teu querer. Obrigado, meu Deus, porque um dia o Senhor olhou por nós. Obrigado, meu Pai, porque um dia o Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor, Pai, tirou as vendas dos nossos olhos. O Senhor tirou, meu Pai, as escamas dos nossos olhos e abriu os nossos olhos para a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia, Senhor, o Senhor tirou o nosso coração de pedra e nos colocou, Senhor, um coração de carne, meu Pai. Por isso eu peço agora também, em nome de Jesus, que essas pessoas que estão nos vendo agora, as pessoas que estão assistindo, Senhor, este vídeo agora, que também o Senhor possa transformar a vida delas e transformar o coração delas, Senhor. Que a Tua Palavra, Senhor, possa penetrar no coração, no mais íntimo, Senhor, do coração dessas pessoas. E que elas possam entender o Evangelho, entender, Senhor, a Tua Palavra e saber que o Senhor é Deus. Entender, Senhor, que só o Senhor pode todas as coisas e que não há Deus como o Senhor. E que as pessoas possam entender, Pai, que o Senhor nunca as deixou. Amém, O Jesus. Senhor nunca as deixou. Amém. Porque o Senhor está sempre presente, o Senhor está sempre conosco. Aleluia, Pai, o Senhor nunca Jesus. deixou, o Senhor nunca abandonou, Senhor, estas vidas. Você que está se sentindo agora sozinho, você que está se sentindo agora abandonado, o Senhor manda te dizer, Ele nunca te deixou. Amém, Jesus. O Senhor nunca te deixou. Amém. O Senhor está sempre ao teu lado. Muitas vezes nós deixamos o Senhor, muitas vezes nós abandonamos o Senhor, muitas vezes nós deixamos de seguir o Senhor, mas o Senhor não nos abandona, porque o Senhor é nosso Deus, Ele é nosso Pai, e o Pai, Ele não abandona os seus filhos. Glória a Deus. O Pai jamais abandona os teus filhos, porque o Pai, Ele ama os teus filhos, o Pai, Ele ama os seus filhos. Assim como na parábola do filho pródigo, com aquele filho que deixou a casa do pai, saiu para desfrutar da vida, mas o pai jamais esqueceu do teu filho. E quando aquele filho ele está na situação difícil, passando fome, ele lembra da casa do pai e ele volta para a casa do pai com um discurso dizendo que ele queria ser apenas um servo do pai dele, porque ali ele poderia ter alimento. Mas o pai o recebe como filho, porque ele jamais o abandonou. E assim o Senhor é conosco, o Senhor jamais nos abandona, o Senhor está conosco e Ele está de braços abertos a nos receber,
Ele está de braços abertos a receber você nessa noite. Por isso nós pedimos em nome de Jesus que a palavra do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor transforme o seu coração agora e que você receba do Senhor, que você receba da palavra do Senhor na sua vida, no nome poderoso de Jesus. É que nós oramos e que nós te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém e amém. Amém. Boa noite, queridos e queridas. Para mim é um grande privilégio poder estar falando com vocês. Nesta noite, eu não posso negar o meu profundo desejo de poder estar revendo os irmãos, abraçando os irmãos, demonstrando a minha alegria em poder estar com os irmãos. Mas diante dessa pandemia, nós temos que nos limitar a simplesmente de longe podermos ter expectativa de estarmos juntos. Diante dessa pandemia, nós devemos abrir mão do desejo de estarmos juntos presencialmente, abraçando, beijando, cumprimentando, tomando um lanche delicioso que todo domingo tem depois do culto, e simplesmente estarmos à distância, meditando na palavra de Deus, louvando ao Senhor, como fizemos na liturgia, de poder estar em comunhão através de salas de conversas, na expectativa de que muito breve a gente possa estar juntos novamente. É bem verdade que já saiu entre ontem e hoje notícias que a cidade de Campinas entra na fase vermelha de novo, então a gente vai ficar mais um tempo sem poder ter o comércio aberto e algumas atividades abertas, mas a gente sabe que esse processo é um processo e ele vai acabar e logo a gente vai poder estar junto, desfrutando da comunhão presencial dos irmãos. Quando o Alexandre pediu para que eu tivesse trazendo a mensagem nessa noite, o que muito alegrou meu coração, o Oliveira falou: pastor, o senhor pode trazer a mensagem? O próprio Alexandre já tinha falado isso, e a minha preocupação era o que eu vou compartilhar com os irmãos nesse momento de crise, nesse momento de tensão, nesse momento de profunda expectativa daquilo que Deus está fazendo. E veio uma palavra ao meu coração, lá do livro de 1 Samuel, capítulo 17, com o tema Preparando-se para uma vida feliz. Porque nós desejamos, nós almejamos, nós buscamos uma vida de felicidade. O fato de sermos cristãos e não vivermos no padrão daquilo que a sociedade vive, o fato de sermos cristãos e não desfrutarmos da mesma perspectiva de vida que os não cristãos vivem, não impede que a gente busque uma vida de felicidade. E a gente tem em mente que uma vida de felicidade é uma vida de serviço a Deus, de viver os princípios de Deus na nossa vida e no nosso coração. A gente tem a perspectiva de que a vida cristã, apesar de ser uma vida que nos conduz a um caminho estreito e seguro, é uma vida que nos leva a uma perspectiva de felicidade. 1 Samuel capítulo 17 traz alguns princípios que nos levam a viver uma vida de felicidade. Vamos ler juntos? Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca e em Éfes-Damim.
Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam uns no monte, outros do lado do monte, e os israelitas no outro lado do monte, do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, mais de 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhi entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as trompas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul, e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passa. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e carregou o acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e, a gritos, chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste que aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a sua filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir.
Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhes a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Somente desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir à peleja com ele, pois tu és ainda moço. Desculpa. Verso 33, porém Saul disse a Davi: Contra o filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas, e seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. E saiu após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, e levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais o havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia saber no surrão, e lançando a mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: Sou eu um cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e, com uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra encravou-se-lhe na testa
e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. E o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugira. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saarim até Gate até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os acampamentos. É interessante nós notarmos algumas realidades desse texto. Primeiro, são várias fórmulas apresentadas em nossos dias, tentando nos fazer felizes. O comércio tenta a todo momento nos convencer de que um produto qualquer é essencial para a nossa felicidade, e que se nós o comprarmos, se nós o adquirirmos, se nós o usarmos, seremos pessoas felizes. Os jovens buscam o seu modelo de sucesso e felicidade, se esquecendo, no entanto, de que nem sempre uma aparência de modelo de sucesso está vinculado à felicidade. O texto nos relata alguns princípios de sucesso que a Bíblia nos oferece, que a palavra de Deus nos oferece como princípios a serem vivenciados, a serem exercidos pelos servos do Senhor para ter a verdadeira felicidade. Quais são esses princípios? Primeiro, lembrar que ninguém que está no topo da carreira, ou segundo o padrão da sociedade, no topo da felicidade, alcançou este local, ou almejou este local, ou atingiu esse local por suas próprias forças. Isso requer um processo. O texto relata que Davi foi rei de Israel, mas começou como entregador de marmita. O seu pai lhe falou: filho, vai ver como estão seus irmãos na guerra. Entrega-lhes, por favor, alimentos. Procura o capitão de 1000, entrega esses queijos. E aí parece-me que dá origem à comunidade mineira que gosta de queijo. Mas ele manda os queijos para o capitão de 1000. Mas é interessante notar que Davi era uma pessoa humilde, que exercia o trabalho braçal de sua família. Na verdade, quando ele foi ungido como rei de Israel por Samuel, ele nem havia sido convidado para o jantar, ele nem havia sido convidado para participar daquela cerimônia. Na verdade, Davi estava no campo quando Samuel falou assim: Jessé, não falta nenhum filho? Ele falou: tem Davi, que é o mais novo, é um menino. E Samuel falou assim: a gente não vai jantar enquanto ele não chegar. Às vezes a gente acha que Deus usa pessoas com capacidade intelectual, com capacidade financeira, com capacidade social. E aí a igreja pode dizer: não, porque o presbítero é uma pessoa estudada, não, porque o pastor é uma pessoa estudada, não, porque o seminarista é uma pessoa em processo de estudo. E a gente começa então a se desprezar porque a gente não tem formação, porque a gente não tem dinheiro, porque a gente, a princípio, não tem capacidade. Mas se esquece que Deus usa pessoas com disposição e não necessariamente pessoas com capacidade.
Não necessariamente pessoas com dinheiro, não necessariamente pessoas com condições de exercer a função que deveria exercer. Davi se entregava a cada desafio como uma oportunidade de servir a Deus. Quando o pai o manda para cuidar do rebanho, que era um serviço simples e braçal, ele vai com alegria. Depois ele relata a Saul que ele havia se dedicado com amor e com paixão, arriscado a sua própria vida por aquilo que o pai havia lhe designado a fazer. Davi via cada oportunidade de serviço ou cada desafio como uma oportunidade de servir a Deus. Quando alguém falava, Davi vai levar marmita, ele não falava, mas logo eu, porque sou caçula, porque sou mais simples, porque sou mais novo, por que não manda outro? Não. Quando ele tinha um desafio, ele encarava como se Deus estivesse dando-lhe o desafio para fazer aquilo que Deus havia determinado. Então a gente tem que entender que todo desafio de Deus para a vida da gente, seja as coisas mais simples, seja trabalhar na recepção, seja dar aula na escola dominical, seja cuidar tecnicamente do som da igreja, seja tocar na igreja, seja pregar na igreja, é um desafio que Deus nos coloca para nos treinar, nos abençoar e fazer com que nós alcancemos o projeto que Ele tem para a vida da gente. Segundo, entender que as dificuldades da vida não devem ser vistas como barreira, mas como desafios. Porque os desafios mostram quem realmente somos. Mostram que não somos capazes, mostram que não temos condições, mostram que não temos dinheiro, mostram que não temos a formação necessária. E mostra que necessitamos da graça e da misericórdia de Deus. Os desafios mostram as nossas incapacidades e mostra a nossa necessidade de dependermos daquele que pode fazer todas as coisas. Os desafios são instrumentos de Deus para moldar a nossa vida e o nosso coração. Quando temos algo que não conseguimos por nós mesmos resolver, nós temos que entender que Deus está num processo de trabalhar com a vida e com o coração da gente. E a gente tem que entender que os desafios não são só nossos. Todas as pessoas encontram desafios. Todas as pessoas têm desafios. Todas as pessoas têm coisas que devem ser alcançadas, vencidas. Todas as pessoas têm metas que sabem que por si mesmas não conseguirão alcançar. Porque, de fato, os desafios é uma maneira de Deus trabalhar na vida da gente e nos conduzir de cada vez mais a uma dependência maior dele. Terceiro, a gente não deve dar ouvidos a críticos destrutivos. E na vida a gente sempre vai ter críticos destrutivos. Existem críticas boas, críticas que vêm motivar o nosso coração a viver mais na presença de Deus, a fazer mais a vontade de Deus, críticas que tentam trabalhar com a nossa personalidade para que possamos servir melhor ao Senhor, mas sempre tem críticas que querem nos destruir e nos afastar do desejo de Deus. Quais são essas críticas destrutivas? São críticas que vêm sobre nós emocionalmente. No verso 28 a 30, nós vemos os irmãos de Davi criticando-o. O que você está fazendo aqui, moleque? Não era para você estar cuidando das ovelhas do papai? Por que você está aqui intrometido nessa história de guerra? Quem que você acha que você é? E às vezes são pessoas que têm vínculos emocionais com a gente, que têm autoridade emocional sobre a vida da gente.
e que constantemente desafia o nosso coração a não fazer a vontade de Deus. E aí nós temos que aprender com Davi a se desviar dessas pessoas, a se desviar dessa crítica e a buscar aquilo que Deus deseja de nós. A crítica machuca quando ela é contínua. Percebam o povo de Israel por 40 dias, de manhã e de noite, o gigante de mais de 3 metros, aparamentado, um homem de guerra, falava assim, por que vai matar tanta gente? Manda um, vamos lutar mano a mano. E aquele que vencer, o outro povo será escravo. E isso amedronta o povo de Israel. E a cada dia o povo se sente mais amedrontado. A cada dia o gigante parecia ser maior. A cada dia o desafio parecia ser mais intenso. E quando é uma crítica contínua, todo dia, toda semana, todo mês, alguém falando, você não presta, você não serve, você é burro, você é uma pessoa que não tem condições, isso começa não somente a machucar a vida da gente, mas a penetrar o nosso coração e levar-nos a acreditar que aquela crítica está correta. A crítica machuca quando vem de pessoas que nos conhecem muito bem. E eu costumo dizer que nenhuma crítica é tão dolorosa, é tão intensa como a crítica das pessoas que nos amam, crítica das pessoas que convivem com a gente, críticas das pessoas que estão com a gente todo dia. Alguém que não nos conhece e nos critica, a gente consegue superar. Mas a crítica de gente que nos conhece, sabe as nossas virtudes e nossas fraquezas, e enfatiza as nossas fraquezas, nos conduz à derrota. A gente tem que aprender a vencer as críticas que vêm sobre nós posicionalmente. Quando Saul encontra Davi e fala assim, rapaz, você não tem condição. Golias é um homem de guerra. É um homem, a faixa preta no UFC, no karatê, no boxe. E você nunca brigou. Se você for para o ringue com ele, você está morto. E aí Davi tem que relembrar, calma aí, rei. A gente não deve estar pensando só na técnica. Eu cuidava das ovelhas do papai. E quando apareceu um urso, apareceu um leão, porque eu temia Deus e confiava em Deus, Deus me deu a vitória sobre eles. Deus vai me dar a vitória sobre esse incircunciso, desse homem que está desafiando aquilo que Deus pode fazer através do seu povo. Passar pelos Golias que estão acima de nós em termos de habilidade. Tem gente muito melhor que nós, gente muito mais capaz que a gente. E que a gente tem que entender que a vitória não é dos fortes, não é dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que servem junto ao Senhor. A minha felicidade, a minha conquista não deve estar baseada naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu faço bem, mas deve estar baseada naquilo que me fortalece. O apóstolo Paulo tem lição clara disso. Lá em Colossenses, quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, e fortalece naquilo que eu sou fraco. A nossa dependência não está nas nossas habilidades, mas está naquilo que Deus pode fazer. Em último lugar, lembrar que Deus está no controle da história e nós a serviço dele. Quem que é o Senhor de todas as coisas? Quem que pode todas as coisas? Quem está no controle de todas as coisas? Quem tem o poder do milagre? Quem tem o poder da transformação é o nosso Deus. E nós estamos a serviço de Deus e não a nosso serviço. Portanto, aqueles que duvidam, aqueles que impedem a atuação de Deus, estão frustrados
pois são levados a ver o poder de Deus atuando sobre a vida da gente. Moral da história: dependa de Deus, saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Não dê ouvidos às críticas que surgem diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Na verdade, a palavra de Deus nos ensina que quando Ele nos chama, imediatamente o inimigo levanta crítica sobre a vida da gente. E a gente não deve dar ouvidos às críticas, porque elas tentam nos distanciar daquilo que Deus quer para a nossa vida e para o nosso coração. Esteja disposto, esteja atento, que Deus nos chama para coisas simples e Ele está disposto a ver a nossa fidelidade em servir e não a nossa capacidade em servir. Encare os desafios que Deus tem reservado para nós como uma oportunidade para a gente crescer e amadurecer. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela história do teu servo Davi, pelos ensinos que a palavra dele nos conduz ou nos orienta, e dá-nos a capacidade, Deus, da gente viver uma vida alegre e feliz, vivendo e presenciando a tua vontade sobre a vida da gente. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as ternas consolações e o poder do Espírito repousem sobre vós, povo dele, não somente agora, mas para todo sempre. Amém e amém. Queridos, Deus os abençoe rica e poderosamente. Que Deus lhe dê uma semana abençoada e que em breve nós possamos estar juntos novamente, aprendendo, nos dispondo, sendo capacitados por Deus para fazer a vontade dele. Deus os abençoe.